Ei, gente, resolvi fazer essa live meio em cima da hora para conversar com vocês, conversar com quem aparecer aqui a respeito da compaixão. Esse sentimento, esse valor que para mim ele é tão importante, que eu tenho tentado praticar, que eu tenho buscado praticar, trazer para minha vida, em vez de deixar só como um valor ideal. E eu até procurei a definição de compaixão para saber o que o dicionário falava, e aí tem muito a ver com a gente se comover com o sofrimento de outra pessoa e tentar ajudá-la. Só que eu quero falar aqui sobre a compaixão voltada para as pessoas que geralmente a gente acha ou a gente julga que não merecem muito esse sentimento ou essa postura nossa. Porque acaba que demonstrar compaixão por quem a gente gosta, por quem a gente admira, ou por quem passa por um sofrimento que a gente reconhece como sério e triste, é mais fácil do que demonstrar compaixão por aquelas pessoas que às vezes a gente julga não merecedoras, né? Então o que eu fiquei pensando é o seguinte: por que será que, enfim, quando eu sofro, quando eu tô passando por algum tipo de crescimento, e eu acho que todos nós passamos por crescimento ao longo da nossa vida, é muito bom que eu tenha paz para viver aquilo, que eu possa aprender o que eu preciso aprender em paz, com respeito, podendo viver meu processo. E aí a minha pergunta é: por que então que a gente nem sempre oferece paz para as pessoas que estão passando pelo processo de crescimento delas? Por que será que a gente às vezes quer ver essas pessoas sofrerem mais do que elas já estão sofrendo no processo delas? Eu acho que está muito ligado a essa cultura ou esse treinamento cultural que a gente tem de achar que a gente só aprende pelo sofrimento, que a gente precisa sofrer, que a gente precisa ser punido para aprender. Eu acho que todos nós passamos um pouco por isso, porque vem de gerações em gerações, a gente mantém essa cultura, né? De punição, de alguma forma de sofrimento para educar. Pois bem, aí eu te faço uma pergunta: por que será que a gente ainda não acredita que é possível aprender pelo amor? E se a gente não consegue oferecer amor para as outras pessoas, que a gente então se mantenha às vezes em silêncio e que ofereça paz para elas, sabe? Porque todas as vezes em que eu aprendi lições importantes foi porque a minha consciência, ela de fato se abriu para aquele ensinamento. A minha consciência, ela me fez perceber qual era o tipo de valor que eu não estava nutrindo com os meus atos e qual era o tipo de valor que de fato era importante para mim. E eu acho que a gente pode começar a fazer esse convite para a gente, sabe? Se por acaso a gente não consegue ajudar o outro porque a gente ainda acha que o outro não merece a nossa ajuda, a nossa compaixão, o nosso respeito, se a gente está ferido, quem sabe se a gente então, pelo menos não atrapalhar ou não piorar o processo de crescimento da outra pessoa. E aqui existe uma diferença muito grande entre sofrimento e lidar com os resultados do que a gente faz, né? Toda ação ela tem uma reação. No mundo a gente tem leis, a gente tem regras para convivência em sociedade. É normal e é saudável que a gente viva, que a gente crie esses acordos em casa, na família. Agora, uma coisa é a gente lidar com o resultado de uma ação, né? Uma coisa é, por exemplo, eu sair num tempo frio, sem casaco e passar frio e de repente ter um resfriado. Eu estou lidando com uma consequência, com o resultado de uma escolha que eu fiz, de uma ação que eu fiz. Outra coisa é a gente querer que o outro sofra para ele aprender. Então, assim, não bastaria sair sem o casaco e sentir frio. Tem que ficar gripado, resfriado, ter pneumonia, ficar... Sabe assim, é como se a gente fosse colocando tijolinhos nas consequências das pessoas para piorar o que elas precisam fazer.
E aí eu penso muito assim, que toda vez que eu tenho essa necessidade de piorar a experiência de lidar com a consequência, a experiência de uma outra pessoa lidando com a consequência do que ela fez, eu acho que eu tô falando é de um sofrimento que eu carrego, sabe? Talvez eu esteja falando de uma sensação de que eu não fui respeitada, ou uma sensação de que eu não recebi essa compaixão que eu gostaria de ter recebido e que para mim tá tão difícil oferecer para outra pessoa. E talvez seja importante eu exercer então a autocompaixão, porque se eu sou adulta hoje, eu posso fazer isso por mim. E eu tô falando isso tudo porque eu tenho visto, eu tenho percebido pelos meus processos de crescimento como que a compaixão, um olhar compassivo para fora, para as outras pessoas, para o mundo, está super relacionado, está muito interligado ao olhar que eu consigo ter de compaixão para mim mesma. E eu acho que é esse o convite que eu quero fazer para as pessoas, sabe? Para a gente poder exercer mais a compaixão com a gente. E como é que a gente faz isso? No meu entendimento, é, por exemplo, a gente separar as ações que a gente tem, os comportamentos que a gente tem, do que a gente acha que a gente é, dos rótulos que a gente usa para nos classificar e até nos penalizar. Eu acho que a partir do momento em que eu consigo perceber, por exemplo, que eu posso ter tido uma atitude egoísta, mas que não necessariamente a minha essência é egoísta, eu me abro para o crescimento e para entender esses valores, talvez de generosidade, solidariedade, cooperação, que são importantes para mim e que eu não estava exercendo. Agora, a partir do momento em que toda vez que eu cometo algo que não necessariamente é o que eu gostaria de fazer e eu começo a colocar rótulos em mim que me impedem de perceber toda a minha complexidade, toda a minha humanidade, toda a minha potencialidade, eu vou me punindo, eu vou me tornando menor dentro de mim mesma. E talvez venha daí esse gosto, esse desejo de ver uma outra pessoa também sofrer. Porque eu tenho imposto tanto sofrimento para mim, né? Que é como se fosse impossível perceber que alguém pode crescer sem sofrer. Se eu não consigo, por que o outro consegue? Ou por que o outro pode? Então, assim, eu quis trazer essa reflexão. Eu acho que o Brasil está numa semana muito polêmica, né? De ver questões de ações, consequências de ações, punição, julgamentos, e acredito que a gente pode ser mais suave, sabe? A gente pode suavizar um pouco o nosso caminho, o caminho para o outro. Tem uma tirinha muito famosa na internet, né? Que são fileiras de pessoas e todo mundo voltada para o mesmo lugar. E aí a frase é mais ou menos o seguinte: é muito difícil a gente oferecer para alguém aquilo que a gente não recebeu, mas é libertador. E é mesmo, eu acho que a gente pode se libertar, sabe? Dessa noção de que se não tem sofrimento, se não tem punição, não há crescimento. A gente se liberta e liberta as outras pessoas. Afinal de contas, se a gente deseja tanto mais amor, por favor, mais empatia, por favor, se a gente quer paz, eu acho que a paz que a gente está desejando para o mundo, ela nasce muito desses processos, da gente começar a, pelo menos, não semear, deixar de semear a guerra, né? Que a gente possa começar a se silenciar um pouco, se acolher e respeitar, deixar as outras pessoas viverem os processos de crescimento delas, de reparação do que fizeram em paz, que é o que todo mundo merece. Eu vou deixar esse convite gravado, eu quis fazer ao vivo para ver se alguém queria contribuir, mas eu vou deixar gravado porque eu acho que a gente está precisando, sabe? É algo assim que eu tenho trazido muito para minha vida. Esse convite eu tenho visto como ele é transformador, como que ele me toca, e acredito que pode tocar mais pessoas. Então, que vocês tenham um ótimo resto de dia. Obrigada aí por quem ficou comigo e até mais.